a gente segue falando sobre a federação entre União Brasil e o PP. Somei aqui 106 deputados. Por que a gente segue falando? Porque o co-presidente da aliança, vão ter dois, né? Tem dois partidos, o senador Ciro Nogueira, que foi elogiado aqui pela Ellen Brown, disse que a nova bancada não será de apoio ao presidente Lula. O político diz que o presidente, abre aspas, não precisa ter medo, fecha aspas, porque o coletivo não é ser contra o Brasil, entre aspas, mas sim um grande dique de proteção contra medidas do governo. Para o senador, a união dos partidos mostra que, mesmo com divergências políticas, houve um consenso em trabalhar para o país. E esse consenso motivou a decisão da federação. Minha querida Raquel Galinatti, as palavras foram bonitas, mas tem aquela música italiana, parole, parole, parole. Qual a sua avaliação? O que vai dar? Vai ser oposição ou vai ser apenas um dique para conter as ações do governo? Qual é a diferença entre ser oposição e ser um dique para não deixar passar as ações do governo? Realmente foi uma jogada de mestre. Claro, norteando o enfraquecimento constante do atual governo federal, o esvaziamento do governo federal em narrativas, porque o que a gente presencia não tem mais como esconder o fracasso em várias esferas. A gente fala da esfera econômica, internacional, da segurança pública, saúde, direitos sociais, ou seja, está sendo esvaziado o governo federal. E, ao mesmo tempo, o governo federal colide muito com o governo, com a oposição de direita. Foi a oportunidade vista por esses players do Centrão de finalmente protagonizar. E ele não esconde essa intenção, por mais que ele fale em eufemismo, que ele será uma bússola do Brasil, essa bússola mais me aparenta querer ser, sim, o para-raios do protagonismo do Brasil. Pois é, ô Bellucci, é que eu não entendi direito, porque é uma expressão sutil, né? A Raquel explicou, mas eu continuo na dúvida. Qual a diferença entre ser oposição ao governo e ser um dique para proteger o povo do governo? Eu não entendi a diferença. Ele deixou bem claro que essa nova federação continuará sendo de extremo centro, se é que isso é possível dizer. Será de centrão e continuará sendo, só que gigantesca. É evidente que todo mundo que se coloca oposição sempre declara, não vou me opor a pautas contra o país. Mas é o natural da oposição se opor a 100% da pauta do governo e vice-versa. Você tem que ter uma clareza e não há essa clareza. Conforme eu até mencionei numa fala anterior, não há um conteúdo programático, nossas pautas, qual que é a pauta dessa nova federação? Nem foi falada nessa coletiva. E, claro, ali os líderes desses partidos estão bastante satisfeitos. Eu não sei se as bases estão por essa união, porque um partido gigantesco, ele fica difícil para os parlamentares de baixo clero, os menores, terem voz. Já é muito difícil para um deputado ter alguma voz num ambiente onde o colégio de líderes e os chefes partidários que comandam tudo. Vamos lembrar que a gente teve reformas partidárias, eleitorais recentes, que elas vieram para acabar com o tal multipartidarismo brasileiro, só que concentraram ainda mais poder nos caciques partidários, mais dinheiro, eles estão cada vez com mais dinheiro, fundo eleitoral, fundo partidário. Então, assim, o partido hoje é uma empresa gigantesca. O fundo partidário dessa nova versão, dessa federação, então nem se fale. Ele pode eleger em tese, quem ele quiser. Então, assim, que se posicione com clareza. O próprio Ciro Nogueira ele encampa algumas pautas que causam bastante estranhamento à direita, especialmente em termos ambientais, o que se chama de transição energética, que se faça, mas que se discuta, que se permita o debate, que não se cerceie o debate, como acontece em muitos temas, colocando as pessoas como anti-ciência, anti-estudo, quando só se está questionando a mudança de matriz energética, entre outras coisas. Ele encampa algumas pautas que causam muito estranhamento à direita. Agora fala, vou ser um dique. O que é um dique? Ou você está com Lula ou você não está. Mas a especialidade desses partidos de centro, como a Ellen colocou, ele tem ministério, mas também o discurso é da direita, ele atua com a esquerda. Então, infelizmente, é um reflexo do sistema brasileiro que precisa ser reformado, Cabeça. Exatamente. Eu lembro do Dick, que era um personagem do desenho A Corrida Maluca, mas deve ser outro Dick. Dick Vigarista. Meu querido
Tu falaste. Meu querido Henrique Kriegner, agora como é que pensa o político está se aproximando do ano eleitoral? Está chegando o ano eleitoral. Então ele fala, bom, a minha base é a emenda parlamentar. Eu atendi os municípios todos, ali tem meus prefeitos, estou mais ou menos tranquilo. Então eu preciso segurar as emendas, mas também tem muita votação com redes sociais. Como é que fica a postura programática dos deputados perante o seu público, o seu eleitorado? Porque tem uma base que é com emenda parlamentar, mas hoje em dia isso aí está perdendo força também. Porque o voto de opinião com as redes sociais tem ficado cada vez mais forte. Será que pode haver uma pressão para, em algumas pautas, como o PL da anistia, por exemplo, motivar que o presidente da Câmara dos Deputados fique numa situação ainda mais constrangedora? Porque são 264. Se forem mais de 300 deputados, como é que ele vai conseguir resistir? O medo dele, será que vai ser um dique para segurar essa força do PL da anistia com a chegada das eleições? Eu acho que a situação constrangedora já está posta quando a gente olha para essa questão do PL da anistia. Goste ou não do projeto, tenha opiniões contrárias ou favoráveis, queira alterações ou queira aprovar do jeito que está, é inegável que esse é um tema que é caro para a sociedade brasileira. Claro, não estou aqui dizendo que 100% da sociedade concorda e quer a aprovação desse PL. Eu, pessoalmente, sou a favor desse PL, porém, tem várias outras pessoas que não. O que não dá é para ignorar o PL. Então, quando o presidente da Câmara, ele tira da pauta de urgência, ele está completamente causando ali uma dissociação. Uma coisa é o que acontece na Câmara dos Deputados em Brasília, outra coisa é o que acontece nas ruas. Nenhuma outra pauta que está ali nas pautas de urgência da Câmara dos Deputados, Capês, nenhuma delas levou centenas de milhares de pessoas para a rua. E aí você pode querer dizer, não, mas ela é mais importante por causa disso, aquilo, tudo bem, não vamos julgar aqui o caráter, mas a questão é, a mobilização que foi feita e o apelo popular que isso tem merece ser considerado com urgência por conta dos parlamentares, sim, ainda que seja para poder fazer emendas, ainda que seja para poder negar ou aprovar, precisa ter urgência, porque é urgente de tal maneira que levou pessoas para a rua num domingo, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro também, milhares de pessoas, diga-se de passagem, pedindo essa votação. Então, a situação constrangedora já está posta, porque agora o presidente da Câmara diz, não quero tratar sobre isso. E nesse contexto também surge aí a oportunidade de outros partidos começarem a fazer uma oposição mais veemente. A gente está vendo isso por parte do PL, agora a gente vai ver isso por parte do UP, né, que é essa união progressista, e de outros também, outros partidos que vão levantar a voz nesse sentido. De novo, não tem a ver com concordar ou não, tem a ver com dar voz na Câmara aquilo que é o barulho que é gerado nas ruas do Brasil. Agora, Ellen Brown, uma das coisas que está se dizendo, se discutindo aí, é que no lugar do PL da anistia poderia se discutir um acordo para redução das penas. Aí, por exemplo, transformar o crime praticado sob influência de multidão em tumulto de atenuante numa causa de diminuição de pena, revogar um dos dois crimes que são idênticos, né, tentativa de golpe e atentado à democracia. Enfim, o fato das penas terem sido colocadas de forma errada, segundo a comunidade jurídica, não é justo, é errada, segundo a comunidade, pode motivar isso? Qual a sua avaliação, rapidamente? Não só pode, como a própria Gleisi Hoffmann já, inclusive, considerou essa possibilidade, né? Quem sabe se rever a dosimetria das penas, vamos rever as penas e discutir desta maneira. Me parece que essa tem sido a solução, tanto para o governo quanto para a oposição, de não deixar esse projeto completamente engavetado, mas ter alguma saída. Da parte da oposição, por exemplo, você vê uma mudança de discurso que é o seguinte, vamos diminuir as penas da maioria e vamos punir aqueles que estavam lá encabeçando mesmo uma tentativa de golpe. E da parte do próprio governo, esse reconhecimento da possibilidade de discussão de penas. Me parece que essa tem sido a saída honrosa para ambos os lados. Exatamente, porque até mesmo no direito, que não é uma ciência exata, ela é uma ciência, então tem até como dizer o que é certo e o que é errado.